Vamos voltar ao dia que eu pari comigo? Sim, gente, voltar ao dia que eu ganhei essa coisinha fofa que tá aparecendo aí na sua telinha. Então vem comigo ouvir o meu relato de parto 2 anos depois que o menino já nasceu. Vou logo dizendo, não é pra te assustar, tá bom? Mas esse relato de parto é pra falar dos perrengues que eu passei, tá bom? Aqui eu vou focar nas partes que deram errado. Por quê? Porque eu não tinha boca pra nada. Ah, mas se é hoje em dia, eu também não tenho. Mas eu tô tentando melhorar, isso que importa. Então, como eu não tinha boca pra nada, o que tinha assim pra me tomar no zóio da Tandera, eu tomei. Então, eu só tenho a agradecer a minha mãe, que me aguentou muito, me viu chorar pra caramba, e a Deus. Mas passou, gente, tô aqui vivíssima, meu filho tá bem, saudável, pra glória de Deus. E eu vim trazer essa experiência pra você que está me assistindo. Pra que você tenha boca, sabe a boca? Não deixar só de enfeite, não. Porque, gente, eu me coloquei em cada uma por não saber falar e expor o que eu tava me sentindo, sabe? Na hora que acontece. Sinceramente, uma semana pra mim entrar no 7º mês. Fui na minha consulta de rotina, né? Que tinha todo mês, tem uma consulta. E eu fui. Aí ele fez ultrassom, ouviu o batimento e tudo mais. Aí na hora de entregar a documentação, minha mãe sempre ia comigo quando ela conseguia, né? Porque ela trabalhava muito à noite. Hoje não mais, graças a Deus. E aí, a minha mãe entrou comigo. Só que aí ela teve que atender uma ligação. Eu fui. Eu falei, tá bom, mãe, eu vou pegar aqui, ele vai anotar, não sei o que, não sei o que, a gente vai embora. Tudo certinho. Os exames que eu fazia, tava tudo certo. Uma grávida super saudável, um bebê super saudável. Aí o médico olhou bem na minha cara e falou assim, então, pode ir embora, pode arrumar outro obstetra, porque eu não vou mais te acompanhar. Eu fiquei assim, passada. Aí eu falei, né, como assim, não é mais pra mim vir? Aí ele falou, não é pra você vir mais. E eu fiquei em choque, gente. Eu fico assim, entendeu? Eu ficava, em nome de Jesus, não vou ficar mais assim. Eu já melhorei bastante hoje em dia, consigo me impor um pouquinho mais, mas. Ai, gente, é horrível, tá? É horrível. A gente passa por cada situação que não precisava, não precisava. Aí ele olhou, né, pra mim, viu que eu não tava me levantando. Ele falou, ó, é o seguinte, você está. Você já engordou 10 quilos até agora e eu não vou mais te acompanhar, porque você vai no parto e eu não vou me responsabilizar por isso. Só que na hora que ele falou isso, tipo assim, gente, até ali eu tava ouvindo tudo perfeito, meus exames estavam tudo perfeito, tava tudo nos mínimos detalhes perfeitamente perfeito. E aí do nada ele me faz essa bomba. E ele começou a falar muitas coisas, muitas coisas ruins, sabe? Tipo assim, espraguejando eu mesmo. Só que me deu um bloqueio que eu me desliguei, eu não conseguia mais pensar em nada, eu não conseguia mais raciocinar. Essa é a palavra. Peguei o papel, que era meu, peguei e fui me levantando pra sair. Aí ele falou assim, boa sorte. Tipo assim, boa sorte. Aí eu peguei e fiquei em choque, fui saindo pra fora. Só um minuto que a moto vai passar. Dei o filtro um pouquinho, porque eu tava parecendo a Peppa naquele lá. Então, voltando à história. Eu saí, não fechei a porta, saí desnorteada. E lembro de flash só, até eu chegar na minha mãe, que tava me esperando lá fora da clínica, na porta da clínica. E aí eu passei, sim, né, pela recepção passando. Na hora que eu abri a porta e minha mãe viu minha cara, ela falou assim, você quer uma água? Tá tudo bem? Você tá bem? E aí eu passada, né, tipo assim, desnorteada, só com papel na mão, uma criança pra me parir daqui uns meses, né, daquele dia. E um sonho, né? O resto Deus tava na mão, porque a minha eu não tava segurando mais nada, nem papel direito, tava suando, tava nervosa. Tipo assim, aconteceu isso mesmo? Eu me senti estranha, sabe? E não sei explicar o que eu senti direito. Foi uma sensação horrível. E a gente foi andando. Aí minha irmã tava no dia também, elas tentando falar comigo e eu não conseguia falar. Eu não conseguia falar, de tão em choque que eu fiquei. Atravessar de uma calçada pra outra, né? Atravessar a rua. Aí chegou na outra calçada, eu pisei, comecei a chorar. Chorei, mas eu chorei muito. E não foi pouco não, eu chorei muito. E eu fiquei assim, ó. Aí eu comecei a falar, né? Comecei a conseguir falar. Aí a minha mãe, o que foi, menina? O que tá acontecendo? Aí eu comecei a falar, ele não quer mais que eu venha. E expliquei, né? Mas quando eu engravidei do meu filho, eu não tava. Eu estava no meu corpo normal. Eu não tava nem no baixo peso e nem num peso sobrepeso. Se tiver de quando eu descobri, eu vou colocando as fotos pra vocês meio que entrar na história comigo. Meu corpo era assim. Hoje, que eu tô mãe, agora, eu tô sobrepeso. Tô quase obesa já. Falar pra você, ó, papada e tudo mais. Eu nunca vi meu corpo nessa situação que eu tô vendo ele hoje. Tá? É a primeira vez que eu vejo ele assim. Tô ofegante com frequência e tudo mais. Eu tenho quase 1,70 m, eu tenho 1,69 m. Então, desde que eu me conheço por gente, eu nunca tive o corpo padrão. Eu sempre fui coxuda, sabe? Eu nunca tive muita pochete. Eu sempre tive cintura e uma coxa bem larga. Essa é eu, Camille. A vida inteira. Quem me conhece sabe a famosa frase, só que eu não tô de blusa branca, tô de tomara que caia preta. Mas é isso, gente. E aí eu fiquei assim meio em choque, porque tava tudo certo dentro dos padrões. Eu engordei bastante na gestação. Como ele tava falando, né? Eu tava com 10 quilos a mais e eu ia fazer 7 meses.
Mas eu sei que até o final do dia, de quando eu comecei, até quando eu fui ganhar, no total, eu totalizei 13 quilos. Foi o que eu ganhei na gravidez toda. Mas sabemos que, tipo assim, do meu filho mesmo era só 3 quilos e um pouquinho, que eu não lembro agora de cabeça. E as outras coisas que a gente carrega, né? Não é só o bebê. Porque a gravidez é isso, né, gente? A gente fica muito retida de líquido, fica muito... Tudo fica bagunçado. Essa é a verdade. Enfim. Aí eu peguei, comecei a chorar, minha mãe ficou indignada, tadinha. Ela, por que eu saí da sala? Ai, que não sei o quê. Porque ela já sabe que eu não tenho pouca pra nada. Entendeu? Só tem pra falar igual uma maritaca. Quando eu fico muito empolgada com alguma coisa, eu fico muito ansiosa. Mas, pra me defender, né? Não tinha boca, menina. Me senti uma bosta de ser humano, porque não era só eu, era meu filho também. Só que eu falei, não, tudo bem, eu vou atrás de outro médico, né? Porque fazer o quê? Aceita, né, minha filha? Aceita e chora. E aí, como eu já tinha aceitado, né, menina? Aceitei ali que era isso, não tinha o que fazer. Aí eu peguei, chorei, né, como eu disse. Aí a mãe, por que eu saí da sala? Eu devia ter ficado lá, que não sei o quê, porque ela já sabe a filha que tem, né? Que não abre a boca pra nada, que não se defende, que só chora. E, gente, numa discussão, eu não sei discutir, eu choro. Dá um ódio disso, velho. Foi resolver o que tinha pra resolver na rua. Fomos pra casa, como eu queria um parto natural, eu sempre, nunca deixei a preguiça tomar conta de mim, sabe? Achamos uma clínica pelo plano lá, uma outra, e eles tinham vaga pra depois de uma semana, parece, um negócio assim. Aí cheguei no novo médico. Ai, que maravilha. Cheguei no novo médico. Aí ele, ai menina, você começou o seu pré-natal agora, que não sei o quê. Aí eu falei, não, é que eu tava com outro médico, só que acabar que ele não vai poder mais me atender. Aí, enfim, tô aqui com o senhor e tudo mais, falei com ele. Aí, no princípio, um amor de pessoa. Mal sabia eu. E aí fomos, damos início ao que precisava ser feito. Agora vamos para um dia antes de eu parir. 2 de novembro de 2022. Eu estava em casa, meu marido tinha ido trabalhar nesse dia. Minha mãe falou assim, vamos lá na sua avó, minha avó paterna, tá? A minha mãe, vamos lá almoçar na sua avó e tudo mais, tomar um café da tarde. Aí eu falei assim, vamos. Tava em casa sem fazer nada e era finado, sabe? Vai ver os seus entes queridos que já se foram, vai lá no cemitério e tudo mais. Eu não consigo ir, gente, eu passo mal. Fico muito ansiosa. Aí então eu não fui. Aí a gente foi na minha avó mesmo, ela já tinha ido no cemitério já com meu avô, levar flores, né? Dia 2 já fazia 3 dias que eu senti uma pressão lá na florzinha. A gente que já teve filho sabe que quando tá perto de nascer, a dor lá embaixo piora, mulher. Piora, cada fisgada, cada susto que dá na gente. Mas eu já tava acostumada, porque tudo dói, né? A gente vai fazer o quê? Aceitar. Até o menino nascer. Aí eu peguei e falei, ai nossa, tá ficando mais forte, né? Com uma pressãozinha mais intensa. Aí eu peguei, tava sentindo a dor, uma pressão diferenciada. E aí nesse dia eu tava com o meu pé inchado, tá? Aí minha avó falou assim, olha, quando a gente incha, o corpo tá avisando que tá perto de ganhar. E aí eu fiquei, nossa, será, meu Deus, será, uma esperança. Como minha barriga tava ficando bem dura e eu tava sentindo uma cólica tipo ondas, sabe, subia, ficava forte e aliviava. E assim tava seguindo. Eu peguei, senti, né, a barriga dura e tudo mais. Eu falei, será que é um pródromo? Será que é um trabalho de parto? E como eu não tava sentindo o bebê se mexer, só sentindo a barriga dura, como uma mãe bem preocupada, só querendo ouvir o batimento, porque como eu já mudei de médico no meio do caminho e tudo mais, depois que eu mudei, eu só tinha feito 2 ultrações. Só 2. Eu peguei e fiquei preocupada. E falei assim, eu quero ver meu filho. Né? Eu quero saber se tá tudo bem, quero ver o coraçãozinho dele. Verdade comigo, mãe. Pra eles passarem ver se tem como a possibilidade de passar aquele negocinho que houve o batimento. Pra saber se tá tudo bem. Só isso que eu preciso saber pra ficar em casa e ficar tranquila. Que a gente sabe que existe muito alarme falso e não é sempre que você tem uma cólica que é o seu filho tá nascendo, né? Minha mãe, ela foi comigo. Chegando lá, esperei um pouco, me passaram na triagem, falaram que ia fazer o exame do toque, né? Pra mim entrar e primeiro fazer o toque e ouvir o batimento e vi minha pressão que tava tudo certo e tudo mais. A pressão, acho que era 12 alguma coisa. Tava um pouquinho alta, né? A pressão, ela é muito baixinha. Então, a gente tava lá, entrou, aí fez o toque, estava de 3 dedos. O enfermeiro fez o toque e falou, você tá de 3 dedos. Vamos esperar, tentar contato com o seu médico pra ver se você já fica aqui no hospital, porque a gente já fica auxiliando no seu trabalho de parto e tudo mais, acompanhando você, acompanhando o bebê. Quando conseguiram finalmente falar com o médico, eu estava no quarto, e aí tava fazendo banho de água quente, assim, deixando cair nas costas, né? Mas não tava sentindo muita dor não, tá? Era pouca coisa. Mas é só pra estimular mesmo, que a água quente ajuda, né? Aí na hora que eu fui deitar um pouco pra jantar, o médico entrou e falou assim, então, não é pra você fazer mais nada, é pra você ficar deitada aí, porque dia 2 não é dia de nascer, e ele não vai nascer hoje. Eu dei uma risada, né? Fiquei, como assim? Ele falou assim, eu não tô rindo não, tô falando sério. Ele não vai nascer hoje. Hoje não é dia de nascer. Nunca vi ninguém nascer no dia dos finados. Não é pra nascer hoje. Que não sei o que de dar azar. Não entendi direito. Mas, deixa eu fazer o quê? Aí, comi, fiquei lá, deitada. Ele no outro dia ia vir pra falar o que eu tinha que fazer. Aí fiquei lá deitada. Não muito satisfeita, né? Porque eu tava agoniada, a gente queria sair andando. Estimular pro menino vir logo, porque
eu comecei a sentir nada mais. Era como se eu não tivesse mais nada. Nem cólica, nem nada. Só o menino endurecendo na minha barriga. E nada mais. Não senti mais dor nenhuma. Não sei se era remédio de dor colocado no soro. Mas eu não sentia mais nada. Nada. E aí eu já fiquei assim, bom, vou me dar alta, né? Primeira vinha, fazia o exame. Aí ela falava assim, ó, 4 dedos. Você tá dilatando? Você tá dilatando, você tá quase no trabalho de parto ativo. Não sei como que fala, gente. Falou assim, que se caso fosse preciso, pra estourar a bolsa, né? Pra ajudar e tudo mais. Ou induzir o parto. Mas até aquele momento não tava precisando de nenhum dos dois, né? Aí ele veio depois do almoço. Aí ele pegou e falou assim, agora sim, você vai levantar e ver o que você faz aí pra estimular. Porque agora já dá pra estimular pra ele vir. Aí eu peguei e fiquei meio assim, né? No final do vídeo sem graça. Aí ele fez o toque. Ele fez o toque, viu quantos dedos tava, não sei o quê. Aí eu fui andar, fazer o que tinha pra fazer. Fiz uns exercícios. E quando foi passando, deu 1h da tarde, mais ou menos, 2h. Ele veio no quarto, que eu tinha acabado de entrar de uma volta que eu tinha dado com minha mãe, pelo estacionamento, né, do hospital. Aí eu fui dar uma volta com a minha mãe e voltei, ele falou assim, fez assim no relógio, vou dar até 5h da tarde pra esse menino nascer. Se não nascer, vou ver o que eu faço. Desse jeito. Como se ele tivesse um mega compromisso às 5h da tarde. Aí eu fiquei assim, tipo, como assim? Nada que eu tinha assistido era assim, a pessoa dando prazo pra criança nascer. Eu sempre via a equipe avaliando a mãe e o bebê pra ver se estava tudo bem, ia estimulando e esperando as coisas fluírem. E não era assim. Aí quando eu tinha ido, uma espécie de enfermeira doula que tava comigo, sempre me acompanhando, né? Aí ela pegou e falou, olha, acho que é bom a gente ir pra sala do parto, lá onde pare mesmo, porque lá tem como estimular bastante a sua evolução, né? Estimular, porque lá tem mais coisas pra você fazer. E você já tá de quase 6 dedos, ou já tava de 6 dedos, um negócio assim. E qualquer coisa a gente estoura a bolsa pra você conseguir ter mais, né? Ter mais evolução. Mais rápido, porque ele tinha dado um horário, lembremos disso. Ele deu um horário pro menino nascer. Aí era umas 3 e pouca. Eu tinha, antes de 3 e pouca, na verdade, né? Na hora que eu ia, foi uma mulher e entrou primeiro, porque ela já tava quase ganhando, né? O dela foi mais rápido. Aí ela pegou e usou a sala. Aí eles iam limpar pra mim conseguir entrar também, né? Eles iam limpar lá pra mim entrar de próxima. E aí, quando chegou minha vez, eu fui. E aí, quando eu tava lá, mal fiz exercício, vi banheira quente. Eu falei pra ela que eu queria, né? Ela falou que encher a banheira. E aí, eu num sonho, gente. Nossa, eu falei, ai meu Deus, do jeito que eu sonhei, parei na banheira. Ai, meu marido tava só esperando, né? Que na hora que falasse que eu estava, pra ganhar ele ia subir, que eles não deixou ele subir. Aí eu peguei e. Ai meu Deus, que sonho! Meu Deus, uma banheira, vou parar na banheira. Aí do nada o médico entra na sala. Tan. Ele fez exame de toque. Aí ele falou assim, 3 dedos ainda? Como assim, querido? O senhor já tava de 6. Duas, ó. Super bem, ela tá super bem. Ele falou, você tá de 3 dedos, o que você tá fazendo aqui? É isso, vou explicar. Que ali é só na hora de parir. Aí a enfermeira olhou, tipo assim, que eu tinha acabado de fazer. Como assim? E diferença de 30 minutos do dela pro dele, o negócio encolheu 3 dedos. Entendi. Alguém explica? Porque eu não sei o que aconteceu. Aí, ela pegou e olhou, ficou meio desconfortável. E ela foi falar, né? Tipo assim, não, acabei de fazer, isso aqui. E ele querendo fazer de qualquer jeito, falou que estava de 3 dedos. E ele falou assim, ai, que eu já esperei demais. Eu vou ali e já venho, um negócio assim. Aí ele voltou, falando que eu ia pra uma cesárea de emergência, como se meu... E eu também. Só que não foi isso que aconteceu, porque a gente tava sendo monitorado. E nada aconteceu de errado, nada mudou. De repente. Era a pressa dele mesmo, entendeu? Com certeza ele tinha alguma coisa pra acontecer, não sei. Ou... eu não sei, gente. Não tenho explicação pra te falar, não aconteceu porque disso. Não. E ele ainda quis dar a entender que tava em risco, por isso que eu precisava. E aí ele me impôs uma cesárea. E aí eu fiquei tipo assim, ele não me deu escolha. Ele só falou, vamos, e tá com aquela bagulho de pôr na cabeça, aí o negócio no pé. Aí depois ele voltou, demorou um pouquinho, voltou, me puxando. Menina, me deu um desespero. Deixa eu falar pra você, eu juro pra você que me deu um desespero. Enquanto eu passava naquele corredorzinho, ele falou assim, vai arrumar um horário lá na sala do parto, deixa eu levar você, porque você tem que fazer urgente, vai, bora, sai me puxando. Te juro pra você. Gente, que é isso? Você me arrastando. E aí eu fiquei desnorteada, tá? Eu fiquei tipo assim... E aí minha mãe foi ficando pra trás, porque minha mãe tinha que pegar a roupa do menino. E aí eu fui me arrastando sozinha, assim, ó, por um corredor tudo branco, começou a me dar um pavor, uma fobia, uma coisa de louco, eu não sei te explicar. E eu segurando assim, ó, firme, enquanto ele me puxava, eu ficava assim, ó, querendo controlar a respiração ofegante. E eu ficava assim, me ajuda, por favor, no meu pensamento, em oração. E aí começou a me dar, do nada, assim, de repente me bateu uma tristeza, um espírito muito ruim, assim, uma sensação horrível. Como se eu sentisse mesmo, sabe? Tipo, de tanto chamarem, parece que ela chegou.
E aí me deu um desespero. A única coisa que eu falei, que eu não conseguia mais orar, eu só falei assim: se for pra levar alguém, por favor, me leva. Deixa meu filho. Toda vez que eu falo isso, eu tô vontade de chorar, velho. Que ódio. E aí eu falava assim: se for pra levar alguém, me leva. Mas deixa ele, por favor. Eu falava em pensamento com Deus, desesperada. Porque foi de repente. De repente eu saí de um sonho, tudo indo como eu tava sonhando, uma gestação inteira, né? Uma coisa humanizada. Enfim. E aí começou a falar isso com Deus e tudo mais. E aí era pra sentar na maca pra ele aplicar hack, né? O anestesista. E aí eu peguei e não conseguia relaxar. E eu porque eu tava. Me deu um desespero na hora que eu sentei na maca. Que o anestesista falou, se curva aí. Tipo assim, como se eu fosse um pedaço de... Ah, não sei, gente. Eu me senti horrível. Foi uma pressão psicológica terrível, horrível, horrorosa. Ai, enfim. Na hora que eu sentei na maca, o anestesista falou pra me curvar. E eu segurando aquela pressão toda, né? Na hora que ele falou pra me curvar, que ele precisava, né, de acertar lá pra fazer a anestesia pegar, né? Mina, deu um desespero em mim. Porque não tinha ninguém que eu conhecia ali. E na hora que eu entrei na sala, eles estavam rindo entre eles, sabe? Uma vibe meio conversando, tipo, e aí, seu Jorge, não sei o que, você vai comer o que hoje? Sabe aquela vibe meio descontraída? E, gente, eu não falei o nome de ninguém aqui, tá? Foi um nome suposto ali, um nome fictício, tá? Eu não tô falando o nome de ninguém, porque eu não quero levar um processo. E é isso aí. Aí, eles falando entre eles, dando risada, e na hora de começou a me dar um desespero, um pânico, porque eu não conseguia mais me acalmar naquela altura do campeonato. E aí, ele tentou, ele não conseguiu furar, porque do nada, gente, eu desabei, aí eu comecei a soluçar, e aí ele pegou e falou assim, ai, agora pronto, hein, não sei o que, começou a debochar, não sei o que, mas é assim mesmo, né, na hora de dar ninguém tava chorando. Aí, depois de ouvir essa poesia, né, pra uma mãe, ai, mas tá muito fraca mesmo. E começou a falar coisas, gente. Aí comecei a desatar, tá? Comecei a chorar. Chorei igual uma criança. Parece que é eu que era criança ali. Eu soluçava, tá? Eu tive uma crise de ansiedade muito forte. Muito forte. E aí eu peguei e fiquei soluçando. Eu não conseguia me controlar, não conseguia. Saiu do meu controle. E a minha cabeça, tipo assim, ele falou que é rápido, então eu preciso me recompor logo, porque senão meu filho vai acontecer alguma coisa, porque eu tava cansada de levar pra um lado, leva pro outro, leva pra um lado. É porque não dá pra falar tudo aqui, gente, mas foi muito cansativo, muito cansativo. Tipo, sair de um sonho pra um pesadelo de repente. Um desespero que me deu, sabe? Tipo assim, parece que a vida do meu filho dependia de mim. E isso me deixou muito ansiosa, muito nervosa. E aí Deus mandou um anjo em forma de enfermeira lá, porque eu não sei o nome dela, eu tenho só a foto da tatuagem dela. Eu queria agradecer muito essa mulher um dia, se eu fosse capaz de conhecer ela de novo. Eu queria dar um abraço nela e só agradecer, falar muito obrigada, você salvou minha vida. Porque ela me acalmou tanto, eu me senti abraçada por uma avó, sabe? Por uma mãe. Ai, pera, calma aí. Então, eu me senti abraçada com uma mãe, sabe? Tipo, como se minha mãe estivesse ali comigo. Sendo que minha mãe não pôde entrar, porque o velho desgraçado não deixou ela... Me perdoa. Ai, que ódio. Tá tudo bem? E como é seu nome? Esse é o primeiro filho? Aí, eu fazendo assim com a cabeça, que eu não conseguia falar. Esse é o primeiro filho? Eu chorando muito. E ela falou assim, olha, debruça aqui em mim, me abraça, porque ele precisa aplicar anestesia, pra você conhecer seu filho. Você não quer conhecer seu filho? Ela começou a me acalmar, sabe? Falar coisas comigo. Tipo, Deus tá no controle, vai dar tudo certo. Você tá sozinha? E eu assim com a cabeça, não. Aí ela pegou e falou assim, eu vou chamar seu acompanhante, fique em paz, vai dar tudo certo. E começou a conversar comigo. Aí eu deitei. Na hora que eu deitei, naquela maca sofrida, horrível. Aí ela falou, cadê o acompanhante dela? Ela vai ganhar o filho dela sem um acompanhante? E aí o médico eu só ouvi a voz, né? Porque eu não podia mais levantar. E aquele pano assim. Aí ele falou assim, se tiver alguém, manda entrar, porque eu já vou cortar ela. Eu já tô rasgando aqui já. Aí ela foi, aí dessa hora eu já não sei mais o que aconteceu, né? Porque eu tava deitada e não posso mexer. Eu sempre ouvi falar que se a gente não mexer a cabeça, morre de dor de cabeça pro resto da vida. Então eu fiquei lá assim, intacta. Aí eu peguei, ouvi minha mãe chegar. Aí a minha mãe falou, filha, eu tô aqui. Aí eu, ufa, glória a Deus, aleluia. Alguém tá aqui. E eles se debochando de mim o tempo todo, sem contar isso, tá? Eu vi que eu era fraca diversas vezes. Que é assim mesmo, essas meninas querem ter filhos e na hora de fazer o parto não aguenta. Que ela é muito fraca, ela é muito... coisas que eu não vou trazer agora. Não gosto de ficar lembrando muito não, senão eu nem consigo terminar o vídeo. E aí minha mãe tava lá e quando meu filho nasceu eu não consegui ouvir o chorinho dele. Mas minha mãe falou, não, tá tudo bem, eu tô vendo ele é lindo e não sei o que. Me acompanhando, me acalmando o tempo todo.
Aí ela fez alguns registros, porque o médico disse que não podia filmar e nem tirar foto. Mas minha mãe tirou assim mesmo, porque todo mundo tira foto, porque eu não vou tirar. Ah, vaca. Gente, tem uma coisa que eu não entendo. Todo mundo que eu assisto, os ricos, né, no caso, pode filmar, menina. Filma assim, ó, e tem a plateia assistindo. Ah, chegando na minha vez, eu não posso. Ah, vai cagar. Aí, enfim. Aí meu filho não tava chorando, né, porque... Ele tava, na verdade, ele não tava chorando, ele tava gargarejando, né, porque... Não sei se ele engoliu a água da bolsa na hora de estourar. Ele tava assim, ó, exatamente. Aí ele pegou, na hora que colocou um bagulho na boca dele lá, tipo um caninho, aí sugou a água e ele chorou. Aí eu ouvi o choro dele. Foi um alívio pra minha vida, ouvir aquele choro. Minha mãe gravou até o choro dele. Graças a Deus, porque, tipo assim, minha mãe mesmo nervosa, ela conseguiu tirar cada foto linda, que parece que foi um fotógrafo profissional que tirou. Eu agradeço a Deus por isso, sabia? Porque senão eu não ia ter nenhum registro do meu parto. Aí ia ser tenso. Então, graças a Deus por isso. Ufa, já estamos acabando. E aí, na hora que a gente termina tudo lá, tirou as fotos, né? Minha mãe tirou, aliás, ver como funciona. Aí eu tava lutando pra não dormir, porque daí eu começou a me dar um sono, porque eu consegui relaxar, graças a Deus. E aí eu piscava, tinha uma piscada funda e acordava caçando minha mãe e o menino. Aí eu via, aí eu relaxava, piscava, acordava. Não sei nem se eu dormia. Aí eu ficava vendo minha mãe, tá tudo bem, olha aqui, ele é lindo. E eu não tive nenhum contato com meu filho ainda. Aí na hora que chegou no quarto, que tem lá, e peguei ele, né? Peguei ele, quando eu pude sentar. E eu olhei, tem a foto, minha mãe tirou a foto. E eu fiquei incrédula, assim, eu não sei o que eu pensei, sabe? Eu só fiquei assim, tipo, ai, finalmente a gente venceu, sabe? Vencemos uma parte, agora eu só quero sair daqui. Ter alta com você, ir embora com você nos braços, sair daqui, ir pra nossa casa, pra gente, enfim, ter paz na minha cabeça. Só tava passando assim, tipo, eu quero ir pra casa com você, pra gente descansar, ficar com a mente tranquilo. Sei lá, tava uma agonia, sabe? Eu não conseguia relaxar direito. E aí, com ele no colo, eu fiquei tão mais calma, sabe? Nossa, foi muito bom. Fiquei lá os dias, né, que tem que ficar. O pai dele foi ver, conseguiu subir no horário de visita no mesmo dia. Uma visita. Pai não é visita pra mim. Na minha cabeça não é visita. Tipo assim, vai parir, os dois tem que estar junto. Aí tem que ter um acompanhante. Dá pra entender? Tipo assim, como se o pai e a mãe fossem um só, grávida, e um acompanhante. Porque na hora que ganha o neném, na minha cabeça tem que ter alguém pra acompanhar a criança. Na hora que vai fazer as vacinas, na hora que vai levar pra pesar, sei lá o que precisava ser feito. E alguém ficar com a mãe, na minha cabeça. Eu penso assim, pelo menos. Deu pra entender? Quando ele conseguiu ir lá, viu o bebê e tudo mais, aí passou um tempo, a gente finalmente foi pra casa, tivemos nossa alta. E agora vamos pro dia que eu fui tirar meus pontos, porque a humilhação, minha filha, ela não acaba nunca. O dia que eu fui tirar os pontos da minha cesárea. Veio ver essa história comigo. Eu já tinha 10 dias com aquele ponto, 7 dias, por aí, entre 7 e 10 dias, não lembro. Eu peguei e fui, deixei meu filho, por ser um recém-nascido que não tinha tomado todas as vacinas ainda, deixei ele com a minha mãe em casa, ela com ele, deixei ele bem alimentado, porque eu só ia lá tirar o ponto e ia vir pra casa, porque eu precisava avaliar se estava tudo certo e tudo mais, como fiz uma cesárea e tudo mais. E aí, minha tia me levou, chegando lá, ela falou, entra lá, a tia te espera aqui e tudo mais. Aí, na hora que eu entrei, gente, ele me humilhou, me esculachou, me esculhambou, que eu não entendi, foi de graça. Eu não dei assunto pra ele, da hora que eu entrei, ele não me deu nem boa tarde. Ele não me deu nem boa tarde, ele já começou me esculhambando, quando ele viu... Gente, quando a gente acaba de parir uma criança, parece que os hormônios da gente ficam, assim, a flor da pele, a flor da pele. A gente guarda essas coisas como se fosse um retrato na memória mesmo, sabe? Tem coisas que é impossível de esquecer. Essa é a palavra, impossível de esquecer. Eu abri, falei, boa tarde, doutor. Aí ele, vamos tirar os pontos. Aí ele levantou, né? Ele, menina. Não, ele me chama de menina, não, ele me chama de cara. Ele me chama de cara. Ele falou assim, cara, ontem a mulher... Nossa, ontem eu fiz um parto, hein? Ó, que parto normal. Ela até me xingou. Ela até me xingou, porque eu tinha descido pra... Sei lá que dia ele foi falar, que foi fazer. E aí ele falou, quando eu fui subir, ela já tinha parido. Quando eu subi, ela já tinha parido, já tinha me xingado tudinho, porque eu não tava lá pra ver o parto, que não sei o quê. Aí ele começou a falar. Aí eu já tava deitada, né, queria cortar o ponto, puxar. Aí ele falou, olha, seu ponto ficou perfeito, quase não dá pra ver. Agora você pode falar que você teve um parto normal. Pra não precisar falar que fez cesárea. Eu fiquei pensando um tempão, eu ouvi isso mesmo? Será que eu ouvi isso ou eu tô ficando doida? Não, tô ficando doida, só pode. De graça, de graça.
Já aceitei que o problema sou eu, porque não é possível, não. Não é possível um trem desse. Me acalmar aqui, né? Então, gente, o primeiro médico que foi que me abandonou, porque ele foi gordofóbico comigo. Então, esse querido, na verdade, ele era calvo, mas eu comecei a ver, buscar as coisas, relembrar. Gente, cada vez que eu volto, eu saio com mais bagagem pior do que aconteceu naquele dia, aquele fatídico dia. Enfim. Esse foi o relato, tá bom? Já me estressei. Saí de lá depois que ele falou isso, eu fiquei meio voada, ele puxou os pontos e ele me humilhando. Tem outra coisa também que ele falou comigo. Ele falou assim, nossa, você engordou muito. Na hora que a gente foi tirar você da maca, eu quase que não consegui te levantar. Precisou de 3 homens pra tirar você de uma maca e botar na outra. Porque você é muito gorda. Ele falou desse jeito comigo. Desse jeito! E tinha mais coisas que ele falou também. Que no meu caso. E olha que eu não estava tão acima do peso. Gente, agora eu estou... Não dá pra ver. Mas agora eu estou gorda. Agora sim eu estou gorda. Agora eu posso voltar lá e falar pra ele. Agora sim, seu miserável, seu velho escroto da Cacilda. Agora sim eu tô gorda. Bom, agora sim eu tô obesa. Tem que mudar isso com a alimentação. É horrível. Mas eu tô tentando. Mas antes, eu só tava prenha. Tá? Era um menino pesando dentro da minha barriga. Então é isso, gente. Tá bom? Um beijo. Fazer o quê, né? Já foi, já passou. Meu filho tá bem, graças a Deus. Tá lindo. Aconteceu. Podia ter sido mais prazeroso de lembrar de quando foi o dia que o menino nasceu? Sim, era pra ser uma lembrança, pra eu lembrar com carinho, com amor. E eu tive que ressignificar muito esse dia na minha cabeça. Tive que, tipo assim, ver as merdas que aconteceu e falar assim, mas pelo menos ó o que aconteceu. Aconteceu isso aqui de bom. Aí eu conto as merdas, aí vai, isso aqui aconteceu de bom, entendeu? Tem que lembrar de uma coisa ruim e uma coisa boa. Mas aí na hora de... nossa. Enfim, esse é o vídeo de hoje. Uma lembrança, né? Eu fui tola. Olha, que ódio. Não deixa eu te humilhar, não. Usa essa boca que Deus te deu e fala, minha filha. Tá me incomodando aqui. Que é isso que o senhor vai pôr na minha veia? Não deixa o povo ficar te socando as coisas dentro da sua boca, não. Fala. Fala em nome de Jesus. Tá incomodada? Fala. Fala, abre essa boca. Para de ser capacho dos outros. É isso aí. Beijo, boa tarde, fica com Deus.